Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para fazer o Evangelho online, que fazemos todas as terças-feiras pelo Centro Espírita Capitão Vendramini da Instituição de Amparo Arca de Noé. Lembrando a todos que nossas reuniões públicas são aos domingos, das 19 às 20 horas. Lembrando também que lá no centro nós temos outras atividades como passe de cura, atendimento fraterno, evangelização infantil. Aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer essas atividades podem procurar a recepção da casa. Antes de darmos início à mensagem de hoje, vamos elevar os pensamentos a Deus, a Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, pedindo que nos ampare, nos proteja para mais uma semana, nos orientando para nos tornarmos melhores, com muita luz e paz de nosso Mestre Jesus e de Deus nosso Pai. A todos os nossos irmãos encarnados e encarnados, muita misericórdia divina, muita bondade infinita derrama sobre todo o planeta Terra. Que assim seja. A mensagem de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, e vai do versículo 16 ao 18 e um pouquinho do 36. Então eu vou fazer uma leitura para vocês desse pedaço e depois nós vamos comentar. Jesus encontra com Nicodemos para uma conversa e Nicodemos questiona Jesus. Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito, replicou Nicodemos. Como se pode fazer isso? E disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E continuando a conversa, vem o trecho que a gente vai comentar hoje. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Esse trecho está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 18, e nós vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina sobre essa passagem do Evangelho de João. A doutrina espírita ensina que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. Ele é o nosso modelo e guia de perfeição para toda a humanidade. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, ele é o nosso modelo que nós devemos seguir para atingirmos a nossa perfeição.
As leis divinas pregadas e exemplificadas pelo Cristo são o roteiro seguro que devemos seguir. Elas são escritas na nossa consciência, por Deus, Pai, Criador Supremo. Por esse motivo, que as leis de Deus são denominadas leis de Deus ou leis naturais. Se as leis divinas são inerentes à consciência humana, elas são instintivamente manifestadas no mundo íntimo do ser humano, ou seja, na nossa intimidade, como a voz da razão ou a voz da consciência. E o conhecimento e as práticas da lei de Deus exigem um esforço da nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte para melhorarmos como espíritos encarnados do planeta Terra. E Jesus, sendo nosso guia e modelo, nós devemos seguir as suas leis. E nessa passagem do Evangelho de João, essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, a gente pode entender que esse ensinamento vem para fortalecer, para confirmar a nossa fé no Cristo, para a salvação e para a vida eterna. O Evangelho de João, esse capítulo, ele oferece uma mensagem de esperança, amor e transformação. É um capítulo que possui uma grande importância espiritual para a nossa evolução. Jesus continua falando do amor de Deus pelo mundo. Por isso que ele enviou o seu Filho, para que o mundo conhecesse o que é realmente o reino de Deus. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus não é deste mundo, não pertence ao mundo material, ele estava falando justamente disso, do amor, da tolerância, da paciência, da fé, da confiança em Deus Pai. São os quesitos necessários para a nossa caminhada espiritual, para a nossa evolução espiritual. Então o Evangelho de João vem trazer esse ensinamento, mostrando que todo aquele que crê em Jesus, ele será elevado, ele será conduzido para um mundo melhor. Porque Jesus veio mostrar ao mundo que a nossa vida não é aqui. O reino de Deus não é aqui. Ainda mais naquela época que Jesus veio. A época que os judeus estavam sendo perseguidos pelos romanos. Então, os judeus esperavam que houvesse um Salvador. Eles estavam esperando a vinda de um Messias que foi falado para eles nas Escrituras. O Filho do Homem viria para salvá-los da opressão dos romanos. E aí Jesus aparece falando de amor, de tolerância, de paciência, de perdão, de amar o próximo. Então o povo ficou confuso com aquilo, porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Como é que Jesus ensina para eles que eles deveriam amar o próximo, perdoar os inimigos? O que acontece é o que a gente conhece da história. Jesus foi mal interpretado. Os fariseus, os doutores da lei, vendo que Jesus estava sendo adorado pelo povo, começam a instigar na consciência daquele povo as palavras de Jesus de uma forma errada, começam a fazer o povo ficar confuso, e aí Jesus é condenado e crucificado. Ou seja, todo o ensinamento que ele trouxe
foi perdido, foi mal interpretado. E mesmo assim, Jesus pede a Deus que perdoe todo aquele povo, porque eles não estavam sabendo o que eles estavam fazendo. Então o Evangelho de João vem nos ensinar isso, que todo aquele que crê em Jesus, no Filho do Homem, será elevado. Assim como Moisés fez a passagem do povo hebreu para a terra prometida, ele eleva a serpente e provoca os milagres, as transformações que eram necessárias para aquele povo que também era oprimido pelos romanos. Então, o ensinamento do Evangelho de João vem nos mostrar isso, que devemos crer em Jesus e nos seus ensinamentos, nas suas palavras, que são palavras que a gente leva para a vida toda, para a vida eterna. Se nós queremos ir para um mundo melhor, se nós queremos ir para um planeta melhor, queremos que a Terra se transforme num planeta melhor, nós devemos que seguir os ensinamentos de Jesus. Quando na passagem do Evangelho de João fala que todo aquele que crê em Jesus, em Deus, não será condenado, é porque naquela época o povo hebreu, o povo judeu tinha uma ideia de que Deus era punitivo, era um Deus vingativo, era um Deus que castigava. Então por isso que ele usava essas palavras, que todo aquele que crê não será condenado, e todo aquele que não crê será condenado. Só que a gente sabe que Deus não condena ninguém. O que a gente chama de condenação está na nossa consciência, está na lei de causa e efeito. Quando a gente age errado, o universo traz para nós a resposta daquilo que nós fizemos. Se a gente age certo, também nós teremos nossas recompensas. Então a nossa lição de aprendizado com essa mensagem é que devemos crer nas palavras de Jesus. Devemos crer em nosso Pai, Deus soberanamente justo e bom, o tempo todo, que sabe o que faz. Se alguma coisa sai do nosso controle, não é Deus nos castigando, é o nosso aprendizado sendo colocado em prática. Somos nós mesmos responsáveis pela nossa caminhada, pela nossa condução a um planeta melhor, a um mundo melhor. Nós somos responsáveis por isso. Então nós devemos avaliar a nossa consciência, sentimentos, pensamentos e ver aonde que eu posso melhorar, aonde que eu posso modificar aquilo que está me desviando no caminho de Deus. No Evangelho de João ainda, a gente pode ver que é um ensinamento que traz sobre o nascimento espiritual. Quando Jesus fala para Nicodemos que nós vamos nascer de novo, e Nicodemos não consegue entender muito bem o que Jesus disse, esse nascimento espiritual é a nova vida que devemos ter para o mundo que estamos caminhando. Então, se eu estou agindo errado, se eu estou me tornando uma pessoa ruim, eu vou melhorar. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa boa, com
com pensamentos e sentimentos bons, trabalhando para o bem do meu próximo. É isso que Jesus quer quando Ele fala dos ensinamentos dos 10 mandamentos colocados por Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem todos os mandamentos que Moisés trouxe ao povo hebreu e depois Jesus veio reforçar esses ensinamentos. Porque Jesus não veio destruir a lei de Moisés, Ele só veio dar confirmação, dar continuidade, mostrando para o povo judeu que apesar da opressão que eles sofriam, eles não poderiam e não podiam perder a fé em Deus, que eles tinham que continuar tendo confiança em Deus Pai e nas palavras de Jesus, porque Jesus veio trazer as palavras do Pai. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Só que infelizmente ele foi mal interpretado e condenado à morte. Mas o Evangelho de João vem trazer essa reflexão para a gente. Que nós devemos continuar acreditando em Deus, continuar acreditando em Jesus, trazendo as suas palavras para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa mente, para o nosso coração. Por mais difícil que seja no mundo que estamos vivendo, por mais difícil que seja os obstáculos, as adversidades do mundo, da vida, nós não podemos perder a nossa fé, porque todo aquele que crê será elevado. E essa expressão ser elevado é ser conduzido ao mundo, ser elevado à condição de um espírito perfeito. Claro que não é da noite para o dia. Nós estamos caminhando devagarinho para esse mundo melhor. O mundo já está, o planeta já está se transformando para um mundo regenerado. Então nós temos que fazer a nossa parte para que esse mundo venha logo, que nós possamos fazer parte desse mundo regenerado, onde nós vamos continuar nosso trabalho. Esse versículo também do Evangelho de João lembra do poder da crença em Deus e da importância de seguir a sua vontade. Por isso que quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala: faça segundo a sua vontade, assim na terra como no céu. Então essa vontade de Deus, ela tem que ser feita aqui. E como é que ela é feita aqui? Quando a gente aprende a viver pelo amor e não pela dor. E a vontade dele no céu é porque nós vamos continuar a nossa vida. O reino de Deus não é aqui, não pertence a esse mundo. Então nós vamos ficar no mundo melhor, continuando fazendo a vontade de Deus. Essa era a mensagem que nós tínhamos para passar para vocês, que nós possamos refletir sobre esse Evangelho de João e tantas outras passagens que o Evangelho de João nos traz, porque João foi um discípulo que aprendeu muito com Jesus e ele, nos seus evangelhos, ele nos traz muitos ensinamentos, muitas lições que devemos aplicar sempre no nosso dia a dia. Todo aquele que crê será elevado e não será condenado. Então que nós possamos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus Pai e no nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo de toda a humanidade. Para isso que Ele veio, para nos trazer esse ensinamento, para nos trazer a importância de manter a fé, a confiança na vida eterna, a confiança em mundos melhores,
confiança que nós podemos ser pessoas melhores, e confiança também que o nosso irmão, o nosso próximo, possa também ser melhor, com o nosso apoio, com o nosso auxílio, a gente sempre fazendo o bem, diretamente ou indiretamente, praticando a caridade, em pensamento e em sentimento. É isso que Jesus veio nos ensinar, é isso que o Evangelho de João quer nos mostrar, que todo aquele que crê em Deus, em Jesus, será elevado. Agradecemos a oportunidade, pedimos a Deus, ao Mestre Jesus, que nos abençoe hoje e sempre. E até a próxima. Muito obrigada.